Olá, amigos e irmãos, muito feliz por entrar na sua casa, por fazer parte da tua vida, junto com a tua família. Para você que está sozinho também participando desse culto online, nós estamos começando agora mais um culto a Deus exclusivamente de forma online, para chegar em você, na sua casa, na sua família. E o meu desejo é que todos vocês sejam muito abençoados, que o Senhor Jesus estenda a mão sobre você e que esse culto, através de uma ministração da palavra, no momento do louvor, em tudo que fizermos, possa de alguma forma corroborar para o seu crescimento espiritual, para a sua edificação. E você que ainda não tem uma vida regrada pelos parâmetros da palavra de Deus, você que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, trouxe significância para a tua vida, que mudou a sua forma de ser, eu espero de alguma forma cooperar para que isso aconteça. Você que sabe que precisa de uma nova vida e de uma nova postura na vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar a Deus, convido você, se você estiver sozinho, ou se você estiver com amigos ou sua família, para todos nós orarmos juntos nesse momento, iniciando esse culto. Querido Deus e Pai, nós erguemos a nossa voz a Ti em oração, em adoração, reconhecendo a necessidade que temos do Espírito Santo nos conduzir, para que da minha boca parta uma palavra abençoada, direcionada ao coração daquele que ouve, Senhor. E que todos os momentos desse culto, antes de tudo, sejam agradáveis a Ti e possam cumprir o propósito da adoração, do louvor e na vida das pessoas que dele participam, da edificação e, quem sabe, da salvação, Senhor, daqueles que ainda não tiveram um encontro contigo. Eu oro ao Senhor e agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende pois não é filho do homem como eu. Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, me entende, além da vida aparente. Ele é o meu pastor e nada faltará. Posso descansar. Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende pois não é filho do homem como eu. Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, me entende, além da vida aparente. Ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é o meu pastor e nada faltará. O seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível. Me faz
faltará. Ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é o meu pastor e nada faltará. Diga isso. Ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é o seu pastor e nada faltará. Diga isso. O seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível, me faz estar de pé, rompendo pela fé. Seu amor me leva pastos verdes, onde eu posso descansar. Seu amor por mim me leva, Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me Me ama, Ele 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 me ama. Ele me ama. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra. Meu coração não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama, e Ele me ama, e Ele me ama, e
no mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então Jesus veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada. Então, dando sequência a mais um episódio da nossa série sobre a vida na carne ou o fruto do Espírito, como resultado de uma decisão que tomamos sobre como nortear nossas atitudes e comportamentos, eu quero falar hoje sobre mais uma característica do fruto do Espírito. Nós vamos falar sobre bondade. Antes é importante lembrar vocês que nas semanas anteriores temos falado acerca das características do fruto do Espírito, e antes nós falamos em outros episódios sobre as características do viver, do se mover pela carne, e você pode conhecer todos esses estudos pegando essa série desde o primeiro capítulo dela, desde o primeiro episódio. Você vai encontrar lá que todos precisam fazer essa escolha, que não vivemos na carne assim por obra do destino e nem andamos no Espírito também por obra do Espírito. Nós escolhemos, nós decidimos e somos responsáveis por essa escolha. Teremos uma luta interior dependendo da escolha que fizemos, mas de qualquer forma teremos a luta anterior. A qualidade dessa luta é que vai depender da escolha que fizermos. Se escolhermos viver no Espírito, a carne estará lutando contra nós. Se escolhermos viver na carne, o Espírito de Deus, que mora no crente, que prega mensagens na mente até dos inconversos, estará lutando contra essas pessoas. A escolha que fizermos vai refletir nos relacionamentos com Deus, com as pessoas e consigo mesmo. A escolha de viver na carne refletirá no mau relacionamento nessas três direções. E a escolha de viver no Espírito resultará na construção de bons relacionamentos com Deus, conosco mesmo e com as pessoas. Quem vive na carne manifesta isso nas suas atitudes. É uma pessoa cheia de contendas, de invejas, de inimizades, de porfias, de ciúmes. É uma pessoa que causa divisões. É uma pessoa que tem comportamentos e atitudes que desagrega. E quem vive no Espírito, através de virtudes que são organizadas no seu caráter, ela acaba estabelecendo bons relacionamentos. Deus, com as pessoas e consigo mesmo. Portanto, agora nós vamos falar sobre a bondade. É importante entender o que é bondade. E nasce do princípio de que ela está acessível a todas as pessoas que buscam um relacionamento com Deus. Porque a bondade é uma característica, é um atributo divino que Deus reparte com as pessoas. A Bíblia diz que Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. O Senhor mostra a sua bondade conosco por tudo que Ele já fez em relação à nossa vida. Quero usar como base para toda a aplicação do ensinamento sobre bondade a carta de Paulo aos Efésios. Mais especificamente, no capítulo 4, um versículo dessa carta escrita pelo apóstolo Paulo. Efésios 4, versículo 32. Ali nós temos o seguinte: pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. O que me vem à mente, assim que eu leio este versículo, assim que eu vejo a recomendação para sermos bondosos, é que a bondade,
ela é praticada, ela não é sentida. Uma pessoa se torna boa tendo atos de bondade. Não é porque ela sente bondade, ou não é porque ela ora por bondade. Um grande problema que existe no meio cristão evangélico é que as pessoas, elas espiritualizam o que não deve ser espiritualizado. Por que eu menciono isso dentro desse contexto? Porque há pessoas que oram para serem bondosas. Senhor, eu quero ser melhor para o meu marido, eu quero ser melhor para a minha esposa, me ajuda a ser melhor para os meus filhos, para os meus pais, me ajuda a ser melhor para os meus irmãos na igreja. Elas oram para os atos de bondade, mas elas não têm atos de bondade. O tempo que elas gastaram orando, elas poderiam gastar premeditando e organizando suas ações em torno de atos de bondade, de comportamentos de bondade. Mas quando oram, parece que a consciência se alivia, mais ou menos assim: já pedi para Deus para ser bondoso, se eu não consigo é porque Deus não fez isso na minha vida. Então, no final das contas, no frigir dos ovos, a culpa é de Deus por eu não ter atos de bondade. Porque eu orei, eu gastei tempo, eu até jejuei para ser bondoso. Deus não mandou nós orarmos para sermos bondosos. Deus mandou termos atos de bondade. Praticarmos coisas que indiquem a bondade. Não adianta nada orar para ser bondoso. Antes de tudo, precisa ter atitudes de bondade, comportamento de bondade. Veja, deixa eu passar para vocês 2 exemplos bíblicos sobre pessoas que não oraram para ter bondade, mas tiveram atos de bondade. Primeiro vamos para o Antigo Testamento. O rei Davi assumiu um trono, havia sido perseguido por Saul, que queria matá-lo. Saul teve filhos, mas num determinado momento da vida de Davi, ele andou perguntando por aí: tem algum descendente de Saul para que eu possa honrá-lo? Tem algum descendente de Saul para que eu possa ser bondoso com ele? E trouxeram a informação: tem sim, tem um moço. Os outros todos morreram, mas tem um moço. Ele é aleijado, o nome dele é Mefibosete, e ele é descendente de Saul, é filho de Saul. Davi trouxe Mefibosete para o palácio, colocou ele em lugar de honra, chamou-o para comer à sua mesa, lhe deu vestes novas, limpas, um lugar para morar, para viver, cuidou da vida de Mefibosete. Pode ler o texto, vá lá na palavra de Deus, pesquise e procure a história de Mefibosete, e você não vai encontrar Davi dizendo: ele ficou orando a Deus para ser bondoso com o Mefibosete. Não, ele teve atos de bondade com Mefibosete. Vamos agora para o Novo Testamento. Uma outra parábola muito conhecida, uma história que Jesus está ensinando, dentre outras coisas, a ter atos de bondade. Ele está falando sobre um homem que foi assaltado, largado à beira do caminho, seminu, machucado, pronto a morrer, e passaram várias pessoas ao redor, pessoas que iam para o templo orar, pessoas que iam ter devoção, sacerdote, levita. Passou pessoas que estavam comprometidos com a oração. Talvez eles fossem para o templo para orar lá: Senhor, nos ajuda a sermos bondosos como Tu és bom, que eu seja bom como Tu és bom. Talvez eles estavam indo nessa direção. Mas passou ali naquela estrada um homem designado por samaritano. E aquele samaritano, a Bíblia diz que ele parou, ele olhou o aflito, ele foi em direção do aflito, ele curou as suas feridas, passou o bálsamo, passou remédio nas suas dores, o levou a uma hospedagem, pagou o necessário para que ele ficasse acomodado naquele lugar, pediu para o hospedeiro tratar do homem, dar medicamento, dar comida, e ainda garantiu: quando eu voltar de viagem eu pago toda a conta. Você não vai encontrar que aquele samaritano disse: bom, o que eu faço? Eu vou orar a Deus para ter alguma atitude de bondade com esse homem. Eu vou até o templo lá em Jerusalém
e vou fazer algumas orações, uma campanha para ser bondoso. Eu vou lá pedir a Deus que me faça ser uma pessoa bondosa. E depois eu vou ver o que eu devo fazer, se Deus me falar alguma coisa. O homem teria morrido. Ele não fez isso. Quem fez isso foi o sacerdote. Quem fez isso foi o levita. Quem fez isso foram aqueles que achavam que bondade estava associado à oração. Quem fez isso foram aqueles que pensavam que a roda do mundo gira em torno de Deus e Deus a faz girar. E que eles não têm que colocar a mão à obra. Mas o homem samaritano, que depois na Bíblia é qualificado como bom, o bom samaritano, porque é um homem cheio de bondade, ele teve atos de bondade. Ele não orou por bondade, mas ele teve atos de bondade. Nós encontramos ainda mais um exemplo claro de uma pessoa bondosa, que a memória dela é marcada por causa dos atos de bondade dela. Veja lá comigo em Atos dos Apóstolos, esse livro que conta a história do surgimento da igreja, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, o capítulo que começa narrando a conversão de Paulo, mas chega no versículo 36, Atos 9, versículo 36, diz o seguinte: em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Quanta gente quer ser notável, percebível na vida da igreja, no meio da família, pela sua oração e jejum que faz, pelos seus comportamentos espirituais, pela sua dedicação em ministérios, pelo serviço que pratica. Dorcas não era assim. Verdadeiramente ela era uma mulher de oração. Ela era uma mulher de jejum. Ela era uma mulher que nutria a sua comunhão e devoção a Deus. Mas o que a tornava notável diante dos olhos das pessoas eram os seus atos de bondade e as suas esmolas. Ela tinha comportamentos, atitudes de bondade. Uma pessoa bondosa, ela não é notada pela sua devoção, ela é notada pela sua ação, pelo seu comportamento em razão das necessidades. Bondade, portanto, é expressa em ações. Quem tem o fruto do Espírito na sua vida e decidiu viver pelo Espírito, vai marcar os seus passos com atos de bondade, com comportamentos de bondade. Não existe bondade sem atitude, sem ação. E eu quero caminhar em direção ao final dessa mensagem de hoje, lembrando que o maior ato de bondade foi feito por Deus. Ele fez um plano para a nossa salvação. E Ele realizou e cumpriu esse plano. E nos detalhes desse plano nós percebemos a bondade do Senhor. Primeiro, Ele constatou a realidade. Ele viu que todos eram pecadores e todos estavam condenados a uma eternidade no inferno. E quando Ele constatou isso, o seu amor, a sua misericórdia, a sua compaixão, o levou a ter o segundo ato. Ele fez planos. Depois de constatar a realidade, uma pessoa só pode ser bondosa quando ela constata a realidade. Tem gente que não quer ver o sofrimento, não quer ver a miséria, não quer ver a dor para não sofrer. Essa pessoa não será bondosa. É necessário ver o mal que está acontecendo para depois fazer algum plano que venha dar forma à bondade. Deus fez assim. Ele viu e depois Ele planejou. Ele planejou o que fazer. Ele não ficou lá nos cantos do céu chorando. Ele não fez inúmeras reuniões com querubins, com serafins, para falar dos problemas dos homens. Ele teve uma iniciativa elaboral. Ele idealizou um plano. Ele se assentou como um engenheiro para fazer uma planta, para dar uma forma, para realizar alguma coisa. Tem gente que porque chora acha que é bondoso.
viu uma situação, chorou, se comoveu e pensa como eu sou bondoso. Outros olham para ela e falam como é bondosa, porque chorou, porque lamentou. Não, precisa ter execução, precisa ter plano. Então Deus constatou a realidade, Ele viu, Ele planejou o que fazer e, em terceiro lugar, Ele fez o que tinha planejado. Saber o que está acontecendo e pedir oração aos outros não é bondade. Ele fez, está cheio de gente com muitas boas intenções. Está cheio de gente que se julga bondosa, porque até se compadece ao ver uma realidade que até não queria ver, mas acabou vendo. Não queria ver porque sofre quando vê realidade. Tem gente que até planeja o que fazer, mas depois não faz. Porque fazer tem um preço, fazer causa dor, fazer dá despesa até econômica, ou então desgaste físico. Mas as pessoas, elas param aí, até no planejar. Tem gente que tem um padrão elevado até moral e ético e planeja. Mas a bondade só é configurada quando faz. Imagina se Deus vê que os homens são pecadores e depois Ele fica fazendo reuniões sobre isso e faz um planejamento, mas na hora de executar, na hora que Jesus vem ao mundo, o pai se compadece e fala, eu não vou matar meu filho não, eu não vou deixar ele ser humilhado e sofrer desse jeito. O preço é muito alto para ser bondoso, o preço é muito alto para fazer alguma coisa, é um grande sacrifício. Já pensaram se Jesus naquele momento no Getsemane diz, Pai, passa de mim esse cálice, ponto final. Não adiantava plano, porque na hora de executar não aconteceu nada. Cuidado para não ser uma pessoa cheia de boas intenções, mas sem atos de bondade. Tem pessoas que acham que tem ato de bondade porque sabem do mal, e o grande plano é, vou contar para todo mundo orar. E acham que esse é o plano. Eles apenas divulgam as dificuldades, mas não fazem nada objetivamente. Nada para mudar a situação. E quem age assim, não está chamando pessoas para orar, apenas é fofoqueiro. Apenas está querendo ter o dom de jornalista sem ter feito uma faculdade. Apenas quer espalhar informações. Há pessoas que estão sempre prontas a vendo uma má notícia lá nos seus grupos e colocar, ore por isso, ore por aquilo, ore por aquela situação. Alguns até oram de quem faz isso. Outros fazem isso e nem oram. Mas o orar não resolve. É preciso fazer alguma coisa. Irmãos, vamos orar pelo fulano que perdeu o emprego, está necessitado, para que Deus o abençoe. Vai lá, dá uma cesta básica para ele, vai lá ver se ele precisa de alguma coisa. Tenha atos de bondade, atitudes de bondade, e não fique nesse campo poético, bonito, hipócrita, de vamos orar, ele não faz nada. A bondade não é ter uma espiritualidade mostrada aos outros. É preciso ser prático, é preciso ser pragmático, é preciso agir, é preciso pagar um preço. Foi isso que Deus fez por nós quando constatou nossa condição de pecadores. Ele planejou, Ele executou, Ele foi prático, Ele foi pragmático, Ele agiu, Ele pagou o preço para que a sua bondade refletisse em algo positivo sobre nós. E se hoje somos salvos, é porque Deus é bom. É porque Deus é bom. Tem gente que se considera bondoso fazendo esmola com a carteira dos outros. Tem gente que é bondoso porque conta aos outros as necessidades. Pedem ajuda para os outros, seja em oração, seja até em dinheiro, em contribuição. Mas eles mesmos não se mexem. Eles não se gastam. Eles não gastam seus recursos e pensam que estão sendo bondosos porque estão demonstrando aos outros que têm compaixão, entre aspas. Na verdade, são hipócritas. Quem é bondoso age com bondade.
tem atitude de bondade. E o fruto do Espírito, quando espelhado na bondade, ele se manifesta de uma forma prática, que soluciona problemas, que resolve questões, que leva o necessitado para a hospedaria, que coloca o aleijado a comer na sua mesa. É o ato de bondade que fica marcado na memória das pessoas, e mesmo quando alguém morre, todo mundo diz: essa pessoa era notável. Não pelos seus jejuns, não pelas suas orações. Ela era notável pelos seus atos de bondade, pelas esmolas que fazia. Que Deus te abençoe, te ajude a compreender essa mensagem e a tomar atitudes. Ah, pastor, eu vou começar a orar então para ser bondoso. Já não entendeu nada dessa mensagem. Não ore. Tenha atitudes de bondade, comportamentos de bondade. Deus não se agradou do sacerdote e do levita, que passaram pela necessidade e foram orar. Ele se agradou de quem parou e agiu. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, que a verdade pregada da Tua palavra neste dia seja escrita nas tábuas do nosso coração, seja gravada nas memórias da nossa mente, e seja lembrada pelo Espírito Santo no momento que surgir a oportunidade, para que a bondade se manifeste. Nos ajude, Pai. Eu entrego essa mensagem às pessoas que a ouviram, mas antes de tudo, eu a entrego a Ti como uma matéria-prima a ser usada pelo Espírito Santo, para convencer e transformar atitudes, em nome de Jesus. Amém. Estamos nesse culto exclusivamente online, na Casa de Oração para Todos os Povos, na verdade na capela da Casa de Oração para Todos os Povos, que é o templo da Igreja Brasil para Cristo no Mandaqui, e estamos fazendo esse culto com uma ministração breve sobre a sua vida, para alimentar você, para te fortalecer, e ele é exclusivo pela internet. Então nós não temos pessoas aqui participando, mas é um culto a Deus, e nós queremos dar a oportunidade para você de entregar a sua contribuição nesse culto. Há pessoas que só conseguem cultuar a Deus assim, de forma online, devido ao lugar onde mora, ou devido a uma situação que vivem nesse momento. Esse culto pode estar chegando alguém encarcerado, pode estar chegando alguém hospitalizado, pode estar chegando alguém que tem dificuldades de sair da sua casa, pode estar chegando alguém que pelo seu horário de trabalho não consegue se locomover até um templo. Então, precisa alimentar a sua vida no todo. E nós alimentamos a nossa vida espiritual também, contribuindo com a obra de Deus na terra. Como tudo que existe nesse mundo, é necessário haver recursos para uma materialização. O reino de Deus é espiritual, a mensagem é espiritual, ela é gratuita, tanto é que você recebeu e vai continuar recebendo, independente de qualquer postura que tenha nesse momento, porque nós oferecemos de graça, e tem que ser de graça. Mas há aquelas pessoas que têm o desejo de ver a obra de Deus continuar, de ver a obra de Deus prosperar, e também têm a confiança de que quando investem na obra de Deus, Deus investe na vida delas, Deus cuida delas. Aliás, não criaram isso na sua mente, mas a palavra de Deus traz essa referência, que quando semeamos, Deus nos dá mais semente para podermos semear mais. Essa linguagem analógica que fala de uma semente, de uma semeadura, está dizendo do reino de Deus. Leia a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 7, 8, 9. Nesses capítulos você vai chegar a essa conclusão. Então agora eu quero lhe dar a oportunidade de contribuir. Nós vamos orar a Deus e em sequência você faz a sua contribuição online, conforme está passando aí, conforme vai ficar na tela durante algum tempo. Levante a sua mão, eu tenho um envelope representando a contribuição, você não tem, mas levante a sua mão e ore comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu entrego a Ti uma oferta, por acreditar na obra do Senhor, que alcançou a minha vida,
e que está alcançando tantas pessoas. Eu peço-te, Senhor, que essa oferta venha sobre mim de volta, como uma nova semente, para eu continuar semeando mais. Quero viver de maneira honesta e íntegra, e quero ver a tua obra prosperar na terra. Recebe o valor espiritual, sentimental que essa oferta tem. Recebe a fé que essa oferta tem. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu só quero louvar. Hoje eu só vou louvar. Aqui não pode haver desunião. Aqui não pode haver tristeza, não. É a casa do nosso Deus, o lugar que Ele separou pra nós. Se por acaso você estiver desanimado, pensando em parar, olha ao seu lado, o Senhor quer te cobrir com seu amor. Aproveite porque hoje é sua chance de louvor. Hoje eu só quero louvar. Hoje eu só vou louvar. Bom, chegamos ao final desse culto exclusivamente online, aqui da Casa de Oração para Todos os Povos, na verdade da Capela da Casa de Oração para Todos os Povos, que é o nosso templo menor, onde nós estamos buscando edificar e fortalecer a sua vida. Eu oro a Deus e peço que o Senhor abençoe a sua casa, eu peço que Deus abençoe a sua vida, eu peço que Deus abençoe a sua família. Deus te guarde e até o nosso próximo culto online, nessa série de mensagens sobre obras da carne e fruto do Espírito, às segundas-feiras. E nos outros dias, outras séries de mensagens estão passando. Deus te abençoe, Deus seja contigo.